Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, The Witcher, a lenda do lobo, até que enfim, antes tarde do que nunca, né? Eu tô trazendo aqui então o meu parecer aqui. Dessa vez vai ser só com spoiler, tá, nesse vídeo aqui, eu não vou mencionar aqui sem spoiler, não vou dividir o vídeo em duas partes, né, basicamente. E vambora então falar a respeito aí logo sobre a lenda do lobo, né, que, cara, eu adorei isso daqui, já começo falando que é uma história assim dos mesmos moldes, no mesmo estilo que a gente tem visto aí a Netflix trazendo sobre Castlevania, né, e ficou muito famoso inclusive por causa do Castlevania. E várias outras obras têm adaptado esse tipo de animação e tá ficando incrível, assim, que na verdade é meio que um anime, né? Tipo, é uma animação barra anime. E todos eles são muito interessantes, assim, boa parte deles pelo menos eu tenho gostado, assim, bastante. E nesse caso aqui a gente tem a história do Vesemir, né? A gente tem aqui a história do sensei, do Geralt, da Rivia, né? Que é nos seus tempos de glória, né? Seus tempos dourados aí, era um mão da porra. E a gente vê ele aqui se metendo numa baita confusão porque tá rolando ali meio que uma tentativa, né, de expurgar ali os bruxos, né, e tem muita coisa envolvendo ali perseguição, né, uma coisa que eu achei muito pertinente nesse The Witcher é a temática de perseguição, porque todo mundo tem algum motivo pra perseguir alguém, saca? Todo mundo ali, eu acho que até acho que esse até seria meio que parte da moral da história, sabe? Essa parte de perseguição, porque no fim das contas é uma coisa que ninguém vence, sabe? É o tipo de coisa que não tem vencedor. Todo mundo se odiava, todo mundo tinha ali algum argumento pra odiar o próximo e todo mundo se destruiu na porra do filme. Então assim, não persiga ninguém. Moral da história, não persiga ninguém, não seja um bosta, né? Não seja um imbecil, né? Como essas pessoas aí do filme, basicamente. E bom, a gente teve aqui, né, além do Vesemir, né, a gente teve aqui alguns outros personagens muito interessantes, né, mas eu chamo a atenção aqui, cara, pra tal da Tetra, ela que foi ali uma das personagens que era responsável pela caça aos bruxos, né, praticamente que uma caçada selvagem à moda antiga, vamos dizer assim, e acontece que, cara, foi muito louco, porque assim, a gente vê ela galgando o caminho dela, né? Ela já tinha ali a ideia de ir contra os bruxos desde o início, né? Ela é considerada ali uma purista, né? Ela não gosta de ver ali pessoas mutantes, como são os bruxos ali no universo de The Witcher, andando por aí, né? E principalmente porque os monstros já estavam acabando, né? Então não tinha necessidade de existirem mais bruxos, né? Ali ajudando a humanidade. Só que acontece que, por outro lado, a gente tem aí o tal do Deglan, né? Ele que também percebeu que os monstros estavam acabando. E aí ele teve a ideia de criar mais, né? Junto com os alquimistas ali, que andavam ali junto com os bruxos, né? Eles tinham todo um departamento de alquimia e principalmente focado em coisas assim, genético, né? E tal, de mudar o DNA, mexer no DNA dos bichos e tal. Eles estavam criando monstros, basicamente, ali pra poder caçar, né, pra ter uma razão ali de existirem. E óbvio que isso ia dar uma merda, né, e também ao mesmo tempo a gente tem aqui, do lado dos monstros, se é que dá pra dizer assim, a Kitsu, né, que era uma elfa ali que sofreu aí parte desses experimentos e virou um híbrido ali, né, muito poderoso inclusive, e ela também tem um ódio mortal ali, também dos bruxos, né, pelo que ela sofreu. Então assim, só podia dar errado, só podia dar errado. E o Vesemir entra de gaiato nessa história aí, tá? Ele no início não tá entendendo nada, mas ele acaba entrando de gaiato nessa história aí. E cara, muito legal. A história do Vesemir em si eu gostei bastante, tá? Esse negócio aí do relacionamento dele, né, com a Lady Zerbst. Acho que é assim que fala, acho que tô falando errado provavelmente. E cara, gostei bastante aí. Porra, essa mulher também era muito foda, cara, porque ela percebeu que tinha alguma coisa errada, sabe? E ela tava quase conseguindo impedir a Tetra de fazer uma besteira, mas acabou que saiu pela culatra, né? Ela acabou ali morrendo, inclusive, né? Sendo morta pelo próprio Vesemir, que sofreu ali de uma ilusão, né? Acabou atacando ali a amada dele. E, cara, nossa, no final praticamente todo mundo morreu, né? Ninguém se deu bem ali. Só o Vesemir restou dessa confusão toda. E, se eu não me engano, a Kitsu também, né? Se eu não me engano, acho que ela sai viva da história. E ele vai ter que vamos dizer assim, reagrupar e criar uma nova geração, de bruxos ali. Inclusive, no final a gente vê
o Geraldão, né? O Geraldão do Rio, que eu chamo agora de Carecão do Rio, porque ele tava carequinho aqui. Ficou muito engraçado esse Gerald aí, criança, muito estranho, né? Bom, fora isso, além de uma história muito interessante com uma temática e uma moral de história que eu também achei muito foda, a gente também teve uma brutalidade fora de série, cara. Também desse estilo aí, né, de anime, é muito recorrente esse tipo de história, né? A gente já viu isso em Castlevania pra caramba, mas aqui, tipo assim, nos primeiros segundos já morreram crianças, tá ligado? Pra mostrar que o bagulho é violento e giant, tá ligado? Bastante visceral. E foi bem interessante, nesse ponto aí eles realmente foram bastante brutos ali, bastante cruéis ali, foi bem legal. E tem que mostrar mesmo, porque The Witcher é uma coisa bem crua, né? A violência de The Witcher é uma coisa bem crua. Então tem que mostrar mesmo, e principalmente por ser uma animação, fica muito mais fácil fazer cenas de ação em relação a séries de TV, por exemplo, né? Então a gente teve excelentes combates aqui nesse filme, tá? Muito interessante mesmo. Isso aqui tá disponível na Netflix, se não me engano acho que chegou na Netflix em agosto. Pô, só trouxe agora, olha que loucura, né? Tô super ocupado aqui, faz um tempão que eu não entro na Netflix, né? Agora tô finalmente aqui conseguindo ver alguma coisa. E tá aí, né? The Witcher, a Lenda do Lobo, contando aí a história do mestre, né? Do Geraldão. E cara, sensacional, Vesemir, porra, muito foda. Que personagem maneiro, gostei. Podia ter mais história dele aí, talvez até uma série paralela só dele seria bem interessante também. Enfim, espero que vocês tenham gostado, comentem aí nos comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!